Quando nós nos lembramos da Copa do Mundo de 2002, o que vem à cabeça é a conquista do pentacampeonato. Afinal, foi o último título da seleção brasileira em Copas do Mundo. Porém, além da seleção brasileira, outra seleção teve grande destaque nessa Copa do Mundo. Estamos falando da seleção de Senegal, que era uma estreante em Copas do Mundo. E neste vídeo irei te contar a história completa de uma das maiores seleções de todos os tempos, a seleção de Senegal de 2002. A história de sucesso de Senegal começou muito antes da Copa de 2002. Essa história teve início em 2000, quando a Federação de Futebol de Senegal resolveu contratar um novo técnico. Esse técnico era um ex-jogador francês chamado Bruno Metsu. Ele vinha de trabalhos na França e uma recente passagem pela seleção de Guiné. Bruno estava com um projeto de treinar seleções africanas e queria firmar seu trabalho no continente. Quando recebeu uma proposta da seleção de Senegal, Bruno não pensou duas vezes. Sabia que o desafio era grande, pois Senegal tinha pouca tradição no futebol africano e muito menos no futebol mundial. Afinal, Senegal nunca tinha participado de nenhuma edição de Copas do Mundo. Bruno sabia que para um desafio desse porte deveria adotar um método diferente. Ele não adotava um estilo xerifão ou autoritário, pelo contrário, ele era aquele paizão, amigo dos jogadores, e colocou na cabeça do elenco que era possível sim Senegal se classificar para a Copa do Mundo. E ele fez os jogadores acreditarem em si mesmos. E se acreditassem, eles poderiam enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Resgatou alguns jogadores indisciplinados que estavam fora da seleção há muitos anos, como por exemplo o atacante Diouf, o goleiro Silva, os defensores Diatta e Ferdinand e o meio-campista Cissé, entre outros. Bruno formou uma grande família e os jogadores dariam o sangue por ele. Bruno iniciou oficialmente seu caminho rumo à Copa 2002 nas eliminatórias africanas. O primeiro desafio era Benin, e jogo de ida e volta. O primeiro jogo foi 1-1 e na volta foi 1-0 para Senegal. Após a vitória, Senegal se classificou para a fase de grupos das eliminatórias africanas. Mas o caminho não era nada fácil. No grupo de Senegal tinha Marrocos, Egito, Argélia e Namíbia. Tirando a seleção da Namíbia, todas as outras tinham bem mais tradição no futebol do que a seleção de Senegal. E para vocês entenderem o grau de dificuldade, eu vou explicar como funcionava na época as eliminatórias africanas. Cada grupo consistia em 5 equipes. As 5 equipes se enfrentavam no formato de todos contra todos em partidas de ida e volta. E somente o primeiro colocado se classifica para a tão sonhada Copa do Mundo. Então, não há segundo nem terceiro lugar, somente a primeira colocação importa. Um dos destaques das eliminatórias foi o atacante Diouf, que meteu 3 gols na vitória de 3-0 contra a Argélia, e marcou também na goleada de 5-0 contra a Namíbia. Essas goleadas que Senegal aplicou foram muito importantes, pois no final, Senegal ficou com os mesmos 15 pontos da seleção de Marrocos, e o saldo de gols deu classificação para a seleção de Senegal. Então, após atingir os 15 pontos, com 4 vitórias, 3 empates e somente uma derrota, Senegal estava pela primeira vez na história classificada para uma Copa do Mundo. Antes da estreia na Copa de 2002, tinha uma outra competição muito importante, que era a Copa Africana de Nações. Não irei entrar em muitos detalhes da competição, pois o vídeo é sobre a Copa do Mundo. Mas não posso deixar de citar essa competição, pois Senegal estava voando e fazendo grandes jogos. Após grandes vitórias, Senegal chegou na semifinal contra a temida seleção da Nigéria. Após um jogo truncado, o Senegal abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo. Com a desvantagem, o Senegal sai na frente, 1-0. Gol de Diop. Nigéria foi para cima e aos 43 minutos do segundo tempo os nigerianos empataram. Igual no segundo tempo, Júlio Zagarawa aproveita a bobeira da defesa e empata 1-1. Levando o jogo para a temida prorrogação. No intervalo para a prorrogação, Bruno Metsu entrou no psicológico dos jogadores e fez com que eles acreditassem que era possível sim chegar na final. Na prorrogação, com o gol de Dial, Senegal venceu e foi pela primeira vez na história a final da Copa Africana de Nações. E aos 8 minutos do tempo extra, Alissane Dial recebe e coloca o Senegal na frente mais uma vez, 2-1. O Isoruma ainda chuta na trave na cobrança de pênalti. A vitória é do Senegal, 2-1, resultado final. Na final, o Senegal enfrentou a poderosa seleção de Camarões, uma seleção muito cascuda e extremamente experiente.
O jogo foi muito acirrado e acabou terminando em 0-0 e foi para os pênaltis. Camarões acabou ganhando de 3-2, era o quarto título africano da seleção. Cissé contro Aliou Bucar, parte Cissé, para! Il Camerun vince la Coppa d'Africa! Il Camerun vince ancora la Coppa d'Africa! 3 errori consecutivi del Senegal, è venuto il braccino al Senegal. Ha segnato i primi 2, ha sbagliato gli altri 3, incredibile. Bruno Metsu deve accettare, questo è un problema di esperienza, è un problema di scarsa reattività, di scarsa capacità di subire la pressione fino alla fine. Il Camerun da questo punto di vista è straordinario. Mesmo após a derrota na final, os jogadores e o técnico foram recebidos com uma festa incrível pelas ruas de Dakar. Não havia dúvidas, a seleção do Senegal estava preparada para a Copa do Mundo. Em 1º de dezembro de 2001, foi realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2002. Senegal estava no pote D, onde tinha outras seleções africanas e mais 3 seleções da CONCACAF, que eram México, Estados Unidos e Costa Rica. Após uma cerimônia de mais de 1h30, Senegal já conhecia seus adversários na fase de grupo da primeira Copa do Mundo. E Senegal caiu no que podemos chamar de grupo da morte. Juntamente com o Senegal, tínhamos a poderosa seleção francesa, que tinha acabado de vir da última Copa como campeã mundial, e tinha estrelas como Thuram, Petit, Zidane, Trezeguet, Vieira, Henry, o goleiro Barthez, enfim, entre outras. Era uma seleção recheada de craques. O segundo adversário era a poderosa seleção dinamarquesa de Sorensen, Heinze, Romedal, Thomasson, entre outros jogadores renomados mundialmente. E o terceiro e última tradicionalíssima seleção era a seleção de Uruguai, de Forlán, Dário Rodrigues, Carine, Paulo Monteiro, Recoba, entre outros. Senegal era teoricamente a seleção mais fraca do grupo e a briga ficaria entre Uruguai, Dinamarca e França para as 2 vagas. Após conhecer os adversários, a comissão técnica de Senegal separou todos os vídeos de amistosos das seleções de seu grupo e focou no ponto fraco de cada uma delas. Porém, focou especialmente no primeiro e considerado o jogo-chave para Senegal, que era a temida seleção francesa. Bruno e a comissão técnica trabalharam duro durante meses que antecederam a Copa do Mundo, e não cair nos mesmos erros que as seleções africanas tradicionalmente tinham e cometiam em Copas do Mundo. E sabiam que sim, o primeiro jogo era importantíssimo, pois se fossem goleados logo de cara, a possibilidade do lado psicológico pesar e o trabalho todo ir por água abaixo era muito grande. Pensando nisso, a comissão técnica desenvolveu um trabalho psicológico desenvolvido nos jogadores, para que eles acreditassem que sim, que era possível enfrentar a temida e mais poderosa seleção do mundo de igual para igual. Mais de 62 mil pessoas estavam no estádio de Seul, na Coreia do Sul, no dia 31 de maio de 2002. Começava ali a Copa do Mundo. O duelo era entre Senegal e França, a atual campeã do mundo. Um fato curioso é que Senegal é uma ex-colônia francesa, e 21 dos 23 convocados jogavam no futebol francês, inclusive o técnico era francês. A proposta de Senegal para aquele jogo era não ficar somente se defendendo, e sim atacar, principalmente nos contra-ataques. Senegal tinha jogadores muito rápidos e habilidosos. É verdade, a França estava sem sua principal estrela, Zidane estava machucado e não atuou naquele jogo. Mas isso não era desculpa. Uma seleção francesa recheada de craques, mesmo sem Zidane, era a grande favorita para aquela partida. Jogando com confiança, Senegal desde o primeiro minuto se propôs em não ficar somente na defesa, e apostava na habilidade e velocidade de seus jogadores como Fadiga, Diouf, para surpreender os franceses. Trezeguet dominou, dividiu com Silva. Thierry Henry no mano a mano, fez o toque. Trezeguet ajeitou, bateu na trave. Na trave o chute de David Trezeguet, ele não acredita e sorri. Diouf espera o cruzamento. Bola fechada, Fabien Barthez soltou, voltou a defender. Aos 29 minutos, o inesperado aconteceu. Senegal dominava o meio de campo, quando uma roubada de bola no meio de campo foi lançada para Diouf, que fez uma linda jogada deixando o zagueiro francês no chão e cruzou rasteiro no meio da área. Após um bate-rebate entre o zagueiro Petit e o goleiro Barthez, a bola sobrou para Diop, que mesmo no chão empurrou a bola para o fundo da rede. Ninguém podia acreditar, mas sim, Senegal tinha feito 1-0 contra a considerada até então melhor seleção do mundo. Sensacional da fera de Diouf pela esquerda. Lilian Thuram faz boa jogada de ultrapassagem, Viltor.
Puxou para o meio, vem na diagonal, Wilton bateu cruzado, não deu rebote, Silva. Olha o cruzamento para Trezeguet de cabeça, bola para fora. David Trezeguet cabeceando para fora, ele já mandou uma na trave. Vem a França para o ataque, o jogo melhora no segundo tempo. Os campeões do mundo buscam um empate. Yuri Djorkaeff de fora! Olha o gol da França! Se recuperou muito bem Tony Silva. A pressão é francesa, sai o cruzamento, a cabeçada, Tony Silva. Tá. Olha o Diouf pedindo, Fadiga dominou, ficou no mano a mano, Fadiga ajeitou, bateu no travessão. Fadiga quase fez o segundo de Senegal. Christophe Dugarry, esperto, tocando para Henry, colocado. Como nosso companheiro Júnior gosta de dizer, agora o Silva entregou a Deus, Rivelino. Esse é Petit. Henry, Leboeuf. Tony Silva defende. Tentando Cissé. Olha o Henry, vem a França, Henry. Tony Silva. No final do jogo, o inesperado tinha acontecido. O Senegal tinha derrotado os franceses. E a Copa do Mundo, já logo no seu primeiro jogo, tinha começado de forma inesperada para todo mundo. Menos para o técnico Metsu e seus jogadores, que sabiam a força e a capacidade que tinham. No vestiário houve aqueles que riam, outros que choravam, mas sim, a estreante Copa do Mundo, Senegal sabia que poderia enfrentar qualquer um de igual para igual. No duelo seguinte, Senegal ia enfrentar a poderosa seleção dinamarquesa, que também havia vencido os uruguaios por 2-1 na primeira partida. Ou seja, quem ganhasse seria praticamente classificado. Dinamarca tinha um time forte, tanto fisicamente quanto na parte da habilidade. A partida foi muito truncada e cheia de faltas para ambos os lados, tendo um saldo de 6 cartões amarelos e 1 vermelho. A Dinamarca fez um primeiro tempo melhor e abriu o placar com um gol de pênalti de Thomasson. Autoriza o juiz, partiu Thomasson, bateu! Gol! É da Dinamarca! Thomasson batendo o pênalti no canto, Silva foi na bola! Ainda no primeiro tempo, a Dinamarca fez o segundo, porém o gol foi anulado. No intervalo, o técnico Bruno Metsu resolveu novamente mexer no brilho do time e mostrar que era possível reverter aquele placar. No segundo tempo, o Senegal voltou outro time com outra postura em campo. E logo no início do segundo tempo, uma roubada de bola na zaga e o contra-ataque muito rápido, não deu nem tempo para a seleção dinamarquesa se reorganizar e Diao empatou a partida em 1-1. É de Senegal, Diao, no contra-ataque rápido, Salif Diao entrando pelo meio e empatando o jogo. O que se viu após o gol foi uma Dinamarca perdida em campo e Senegal perdendo inúmeras chances de fazer o segundo gol. Porém, terminou o segundo tempo e a partida ficou mesmo em 1-1. Rede pelo lado de fora, perde Camara. Bruno Metsu não acredita. O próximo adversário era a mística seleção uruguaia. Somente a vitória interessava para os uruguaios, mas o que se viu no primeiro tempo foi um verdadeiro massacre dos senegaleses. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o Senegal já vencia por 3-0. Pênalti! Vai sair o cartão para o Carine. Pênalti para a seleção de Senegal, a chance do gol. Autorizado, partiu, Fadiga para a bola. Gol! Fadiga! 1 para Senegal, 0 para o Uruguai. Contra-ataque agora de Senegal. Vai chegando pelo lado esquerdo, o Diouf já está no comando. Fadiga também pede. Olha a bola, o toque para o gol! Gol! Bomba Diop! 2-0 para Senegal. Bomba Diop. O autor do segundo gol de Senegal. Camara. Vem o cruzamento, toque para o gol. Entrou. Gol de Senegal. Bomba Diop de novo.
3-0 para Senegal. No segundo tempo, o Senegal achou que o jogo já estava ganho. O excesso de confiança custou caro. O Uruguai voltou para o segundo tempo com sangue nos olhos. E logo no início do segundo tempo diminuiu com Morales. O segundo gol da seleção uruguaia foi um dos gols mais bonitos da história das Copas, na minha opinião. Diego Forlán pegou um rebote após a zaga de Senegal afastar um cruzamento na área, dominou no peito e, sem deixar a bola cair, pegou de primeira, fazendo um golaço. Um gol incrível. Dario Silva, devolução pro... O terceiro veio após uma tabela de Dario Silva e Morales. Dario colocou Morales na cara do gol, que sofreu um pênalti. Recoba bateu e empatou. Pé esquerdo pro gol! Gol! Do Uruguai! Álvaro Recoba empata o jogo. 3-3. Sim, depois de sair perdendo por 3-0 no primeiro tempo, o Uruguai tinha buscado o impossível e tinha empatado a partida. Após o empate, o Uruguai sabia que só a vitória interessava e veio com tudo para cima de Senegal. Senegal ficou perdido em campo. E no finalzinho do jogo, o Morales perdeu uma chance de virada inacreditável. Debaixo da trave, na pequena área, cabeceou para fora. Após o final da partida, o Uruguai reclamou muito, mas não tinha o que fazer. Senegal e Dinamarca tinham se classificado para a próxima fase. Nas oitavas de finais, a seleção do Senegal enfrentou a forte seleção da Suécia, que tinha saído do grupo da morte, onde se classificaram em primeiro lugar. No grupo da Suécia tinham, além dela, a seleção da Inglaterra, que também se classificou. Em segundo lugar, a seleção da Argentina e a seleção da Nigéria. A Suécia estava chegando nessas oitavas de final muito forte. Os destaques da equipe eram um ataque, que era formado por Alback e Larsson. O meio de campo Svensson também era destaque nessa Copa. E na reserva ainda tinha o jovem Ibrahimovic, em sua estreia em Copas do Mundo. A Suécia começou a partida pressionando e criando boas jogadas. Boa abertura para o Melberg, que defesa do Silva, volta, a bola vai para fora. Perde o Magnus Svensson, uma chance incrível. No escanteio, Larsson se antecipou do goleiro e abriu o placar. Da Suécia! Henrik Larsson, artilheiro sueco, aparece para definir. Após o gol da Suécia, Senegal acordou e o camisa 11 Diouf começou a jogar demais. Não demorou muito, o Senegal empatou com uma bela jogada individual de Diouf. E no rebote, Diop empatou, mas o juiz deu impedimento. Bouba Diop, marcado o impedimento. Aí o Diouf, habilidade entre as pernas, que lance fantástico do Diouf. Ele joga muito esse Diouf, hein? Camara, que havia entrado no lugar de Fadiga, que estava suspenso depois de uma bela jogada individual, chutou rasteiro de fora da área e empatou a partida. De Senegal, Henri Camara. 1 para a Suécia, Larsson, 1 para o Senegal, Camara. Após o empate, o jogo ficou bem equilibrado, com chances para ambos os lados, mas a partida terminou em 1-1 e acabou indo para a prorrogação. Porém, a prorrogação naquela época era diferente. Eles tinham o famoso gol de ouro, ou seja, quem fizer o primeiro gol na prorrogação elimina a outra equipe. Então cada ataque era um Deus nos acuda. Jogada do time sueco. Chance para Senegal. Diouf bateu por cima. Toquinho do Redman mandando para escanteio. Tenta tirar, ficou o Coli, Ibrahimovic, olha o time sueco, que drible, ganhou de zagueiro, bateu pro gol, Tony Silva espalma. Estava pelo meio pedindo sozinho o jogador sueco, se não me engano, o Larsson, hein? Na prorrogação, a Suécia começou pressionando, porém Senegal respondia com Diouf, sempre com grandes jogadas. Ainda vai estar levando vantagem. Suécia que tem a chance para definir a partida. Melberg fez o cruzamento, o Larsson pelo meio, olha o toque do sueco, saiu o Tony Silva, foi batido o goleiro, tá valendo tudo, voltou para o Svensson, Silva faz a defesa, mas já tinha pitado o árbitro Baldaquino. Em determinado momento da prorrogação, a Suécia estava no ataque e Svensson fez uma jogada de muita habilidade, que acabou batendo na trave. Eu falo sem medo de errar. Se essa bola de Svensson tivesse entrado, seria sem dúvida um dos gols mais bonitos de todas as Copas do Mundo.
inacreditável! Seria um gol de ouro mesmo, hein? Porque seria um golaço. Diouf, vem pra cima, na base da habilidade. Segurou entre as pernas, que jogada maravilhosa! E que mais uma vez não é aproveitada como gol. Que lance do Diouf. Aos 14 minutos da prorrogação, Camara recebeu um belo passe de calcanhar de Diop. Camara mais uma vez entrou na área no meio de dois zagueiros e marcou o gol de ouro, que estava mandando a forte seleção da Suécia, que se classificou em primeiro lugar no famoso grupo da morte, de volta para casa. O Senegal está nas quartas de final da Copa do Mundo. Um feito extraordinário, porque está estreando em Copas do Mundo o Senegal. Nas quartas de finais, os senegaleses iriam enfrentar a também surpreendente seleção da Turquia, dos atacantes Hasan Sass e Hakan Şükür. Os senegaleses estavam muito cansados devido à prorrogação contra a Suécia, e o jogo contra a Turquia foi bem amarrado. Ninguém queria se expor muito, o que fez o jogo terminar em 0-0. Mais uma vez, Senegal iria para uma decisão de gol de ouro. Na prorrogação, o Senegal soltou mais, porém não deu tempo de quase nada. Logo no comecinho, a Turquia chegou ao ataque e um lance de cruzamento na área, o jogador Mancis, que tinha acabado de entrar no segundo tempo, completou para o fundo da rede e colocou um ponto final do sonho da seleção senegalesa e chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Vem pra bola, hein? Mesmo assim o Davala ganhou, cruzamento é bom, Mancis! Gol! Turquia! A Turquia está na semifinal, vai pegar de novo o Brasil na semifinal da Copa. Após a eliminação, a seleção do Senegal chegou em seu país como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Foi recebida pela população com festa, até mesmo o presidente recebeu os jogadores. Após a campanha na Copa do Mundo, a maioria dos jogadores foram comprados por clubes europeus, a maioria deles pela Liga Inglesa, mas infelizmente nenhum deles conseguiram muito destaque individual. Gostaria de ressaltar aqui o caso do jogador Diouf, eleito em 2002 o melhor jogador africano. Após a Copa ele foi comprado pelo Liverpool, mas as contusões, brigas e bebedeiras acabaram fazendo com que o jogador fizesse a sua carreira declinar. Já o técnico Bruno Metsu, após a Copa, saiu do comando da seleção, se casou com uma senegalesa e se converteu ao Islã, e treinou alguns times do Oriente Médio. Infelizmente, ele veio a falecer aos 59 anos em 2013, em decorrência a um câncer. Após esse feito, Senegal só foi voltar a uma Copa do Mundo em 2018. Mesmo em um grupo teoricamente fácil, com Colômbia, Japão e Polônia, acabou ficando em terceiro lugar e não passou da primeira fase. Mesmo com jogadores como o Sadio Mané, que é considerado um dos melhores jogadores da atualidade, eles não conseguiram repetir a campanha histórica da seleção de 2002. Não há dúvida, Bruno Metsu e sua comissão técnica pegaram um time com muitas limitações e conseguiram tirar tudo o que eles tinham daqueles jogadores, principalmente fazendo-nos acreditar que era possível. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, tá? Esse vídeo deu bastante trabalho de escrever e editar. E se gostaram mesmo, podem se inscrever no canal. Comentem que vocês lembram dessa seleção. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? É muito importante. Um abraço, tamo junto e falou!